Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos temos uma nova convidada. É ela, a Juliana Paz. Estamos aqui em Santa Maria da Feira para registrar este 1080 segundos e antes de mais quero-te agradecer por teres aceito este convite. Obrigada eu. Uma vez mais mostramos que este desafio é colocado a toda a gente e uma vez mais vos digo, porque às vezes surgem estas questões, se eu conheço estas pessoas todas, e mais de 70% destas pessoas eu não as conheço de lado nenhum. E hoje estou aqui mesmo para fazer uma vez mais um 1080 segundos diferente e tentar descobrir quem é a Juliana Paz. Então, a Juliana Paz é quem? É uma menina, menina-mulher já, com 24 anos, cheia de ambições, recém-licenciada em fisioterapia, que quer conquistar o mundo de mil e uma maneiras e tem tido muita sorte com o tipo de pessoas que lhe aparece nesta jornada, porque são marcos importantes para moldar o percurso até lá. Quando é que nasce essa tua paixão pela fisioterapia? Se é que ela existe? Sim, existe. Para este curso é preciso muita paixão, porque estamos sempre, lá está, é um curso de saúde. E como em tudo temos de ter sempre em atenção que quem está ao nosso lado precisa desse tipo de cuidados. E como um professor meu um dia me disse, nós temos de olhar sempre para quem está ao nosso lado como se fosse um familiar nosso, não é? Pode ser a tua avó, pode ser a tua mãe, pode ser o teu irmão. Agora, a paixão pela fisioterapia. Eu acabei o 12º ano e não sabia minimamente para aquilo que queria ir, não é? Porque há sempre já quis ser jornalista, já quis ser astrónoma, portanto nada a ver. A paixão pela fisioterapia surgiu quando um amigo meu, o Ivo Rocha, que também participa aliás, e faz parte da equipa de natação do Ruben, teve um acidente e ficou paraplégico. Foi algo que realmente marcou a minha vida e depois aconteceram mil e uma coisas. Eu estive parada durante um ano, depois de ter acabado o meu 12º, para realmente perceber o que é que queria. Entretanto, aconteceu isso e eu fui conhecer uma realidade que eu nem sequer fazia a mínima ideia que existia, que é o desporto adaptado. Fui ao primeiro campeonato, sim, foi o primeiro campeonato, na Póvoa de Varzim, que foi quando conheci a Paula, o Ruben, toda a gente de Feira Viva, e realmente deparei-me lá com uma realidade completamente diferente. Quando estive lá e vi amputados, deficiências em termos de malformação psicológica, neurológica, tudo isso, e eu disse, não, é aqui que eu quero estar. E a partir daí eu tinha duas opções, ou seguia por algo, e depois foi na altura de decidir o curso, eu não sabia se queria ir para a fisioterapia, se para a motricidade humana, mas depois de me ter informado decidi, não, eu quero ir para a fisioterapia. E assim foi. E diz-me uma coisa, o porquê do desporto adaptado? Porquê do desporto adaptado? Eu desde pequenina que tenho, não sei se foi, lá está, eu em pequenina tive um quê que eu acho que molda muitas pessoas depois, já em idade adulta. Eu estive 3 anos em casa dos meus avós, ou seja, em termos de sensibilidade para compreender e estar à vontade com certo tipo de situações, porque nem toda a gente consegue estar no meio de crianças que têm síndrome de Down, ou um amputado, ou pessoas que têm tronco e não têm pernas e só têm mãos, não é? Esse tipo de situações, estar lá e não ficar do género, ai, coitadinho, não é? Tenho muita pena, não. Então, o desporto adaptado surgiu porquê? Em primeiro lugar porque assim, acho que existe ainda na cabeça das pessoas esse tipo de situação, ai coitadinho, ai porque ele precisa de muita ajuda, ai porque isto, ai porque aquilo, quer dizer, nós temos muitas crianças, temos adultos, temos muita coisa no desporto adaptado, que a maioria das pessoas nem sequer conhece, não é? Porque até pode até nem ter o melhor acesso possível, não é? Até porque, por exemplo, a comunicação social não faz questão de mostrar esse tipo de realidade. Temos, por exemplo, os Paralímpicos, não é? Para os de desporto adaptado, e temos os Olímpicos, que é das pessoas que não têm disfunções, não é? Os Olímpicos têm uma proporção incrível em termos de comunicação social. Já os Paralímpicos nem tanto, não é? Se passar na RTP2 já é muito, não é? E não achas que isso é discriminação? É, sem dúvida. Mas estas pessoas são iguais a nós. Claro que sim, claro que sim. Aliás,
O meu intuito nisto é exatamente tentar criar aqui um paradigma que diga, calma, porque é assim, as pessoas são exatamente iguais. O que nos faz sermos nós e aquilo que nós temos dentro de nós é exatamente igual. Não é não é exatamente a essência, não é por causa daquele miúdo de 5 anos não ter um braço, que não é exatamente igual a uma criança de 5 anos que tem os 2 braços, não é? Ok, se calhar em vez de poder escrever com os 2 braços, com as 2 mãos, só vai poder escrever com uma, mas não é? Há tanta gente que tem 2 braços e só escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, é exatamente igual. Impressionante a maneira como hoje em dia se aborda estes casos em Portugal, e acho que muitas vezes até se querem esconder estes casos, mas estou-me aqui a lembrar que um dos maiores influentes do mundo não tem 2 braços nem 2 pernas. E que escreveu um livro e que é muito conhecido. É, exatamente. Aliás, ele consegue fazer surf. Exatamente, exatamente. É casado, tem filhos. Exatamente. E é um comunicador nato. E lida extremamente bem com o que tem. Exatamente. E faz questão de o mostrar. E acho que muitas vezes a própria sociedade é que cria uma imagem que ela não existe na cabeça dessas pessoas. Exatamente. Outra questão que eu te coloco neste 1080 segundos tem a ver com qual foi o caso mais complicado que tu lidaste até hoje? Ora bem, então no meu curso nós temos, lá está, 2 anos e meio de estágio. Não diria o mais complicado, mas diria, ok, foi o mais complicado e o que mais me fez crescer em termos pessoais. Um miúdo com 9 anos, autista, uma relação muito complicada com os pais, porque era assim, ele via o pai como uma figura de respeito, a mãe uma figura de, se eu fizer isto, tu dás-me aquilo que eu quero, mas se eu fizer aqui uma birra, tu também vais dar aquilo que eu quero. E esse miúdo marcou-me bastante, porquê? Porque eu estabeleci ali uma relação com ele, sem sequer saber muito bem como é que se trabalha com alguém com autismo, porque é assim, autismo vai mais para uma especialidade que é psicomotricidade, algo mais ligado à neurologia. A fisioterapia está lá para ajudar, mas não tanto como outras áreas, não é? E lá na clínica da minha faculdade nós trabalhamos quase como equipa multidisciplinar e naquele momento ele estava a ser seguido por psicomotricidade e fisioterapia também. Eu tinha, a minha intervenção com ele era na água, hidroterapia, porque era um meio em que ele se sentia muito bem. E eu estabeleci ali uma relação com ele e a curiosidade é esta. Ele ao ver a figura paterna como algo de respeito, e eu sendo sexo feminino, ele iria-me ver como uma figura materna. Porquê? Porque ele a mim podia fazer tudo e mais alguma coisa, porque se fizesse uma birra eu ia atrás dele. Mas era assim que a mãe lidava com ele? Era, exatamente. Por exemplo, hidratos de carbono é uma das coisas que não devemos dar a crianças autistas, porque elas à partida já são todas muito hiperativas, não é? E este miúdo, neste caso, era bastante. Já tinha um bocadinho de sobrepeso, pronto, tudo isso. E ele tinha mais ou menos a minha altura, ou seja, se ele fizesse uma birra, porque os autistas também têm uma coisa que lhes faz, pronto, eles automutilam-se, não é? E quando alguém lhes tenta impedir, eles automutilam-se e também batem à pessoa que está a impedir isso, não é? Aqui a questão foi que eu estabeleci uma relação com ele e fiz com que ele me respeitasse e ele percebesse que eu respeitava ele. Ou seja, eu dizia-lhe, anda cá, que agora vamos dar aqui uma volta à piscina. E ele ficava assim a olhar para mim, porquê? Porque eu falava-lhe com voz de autoridade. Eu não lhe dizia, olha, lá está, o fator pena não pode estar presente. Porque as pessoas precisam mesmo de perceber que são iguais, não é? Elas têm uma disfunção, elas sabem disso, mas querem ser vistas como alguém igual aos outros, não é? Aos outros meninos que não têm nada, não é? Então eu dizia-lhe, olha, vamos fazer isto assim assim e tu vens. E depois podemos brincar aquilo que tu quiseres. Tudo ótimo. Quando é que eu me apercebi que tinha estabelecido esta relação com ele? Fazia puzzles com ele, que era uma coisa que não tinha sido conseguida. Começamos a ganhar espaço um com o outro. Ele não falava, porque assim, ele tinha dificuldade em articular. Não falava muito. Até ao dia em que ele começou a ficar mais à vontade para conseguir comunicar. Lá com gestos, com apontar para aqui e para acolá. E houve uma curiosidade que a mãe dele me disse, que foi, isto nunca tinha acontecido, chegou, e agora ia para a sessão com ele, e a senhora disse-me assim, olha, depois queria falar consigo no final. Eu disse, mas está tudo bem? Ela disse, tá, é uma curiosidade que aconteceu ontem e eu fiquei mesmo feliz. Eu, pronto, ok, ainda bem. Então o que é que aconteceu? No dia anterior, o menino em questão estava cheio de dores. O que é que aconteceu? Ele estava a pedir à mãe para ir à casa de banho para lavar os dentes.
Mas a questão não era que ele queria lavar os dentes. Ele queria ir exatamente à parte da farmácia que existia na casa de banho para a mãe compreender que ele não estava bem e que precisava daquele medicamento para tomar para as dores. E começou ali a haver uma comunicação que antes não existia. E a mãe quis perceber o porquê e eu tive-lhe a explicar. E isso começou a melhorar também a relação dele com ela, porque ela começou realmente a perceber que se calhar estava errado na educação dele. E a partir daí ela se calhar, penso que foi uma boa janela para ela perceber, não é por eu falar assim de meiguinho para o meu filho que ele vai gostar mais de mim. Se eu se calhar mantiver este tom de voz e lhe disser aquilo que se está a passar, ele vai perceber que eu também tenho aqui alguma autoridade, mas que eu respeito e que ele tem que me respeitar a mim. E foi o caso que mais me marcou, sem dúvida. Ou seja, entrar no mundo deles para seguir trazê-lo para o nosso. Sim. Com a permissão deles, não é chegar lá e dizer, olha, passa-se isto assim assim e agora vamos fazer isto e acabou. É, será que podemos fazer isto? Se fizermos isto, depois eu também posso fazer aquilo que tu queres, para mostrares. E foi basicamente assim. Em 1080 segundos, quando anunciamos o teu banner, surgiram algumas questões. Boa. E eu vou-te colocar aqui algumas delas. Ok. Ora bem, qual foi o papel principal em decidir seguir fisioterapia? Já. Falámos há bocado, Exatamente, por isso só vou fazer a síntese disso. Foi relativamente a um acidente que surgiu Exatamente. com alguém que tu conhecias. Exato. Por isso, esta questão vamos avançar. Qual é o papel da tua família e amigos neste processo todo? Bem, então, digamos que a minha família é um pilar extremamente essencial, passado, agora, amanhã, depois, sempre. Sempre falei tudo e mais alguma coisa com a minha família. Quando lhes disse que queria seguir fisioterapia, ok, tudo bem, vai, apoiamos-te, estamos aqui. Amigos, conheci muita gente no antes, no agora ainda tenho alguns amigos que consegui conservar. Tenho perfeita noção que a fisioterapia é um meio que, quando bem, não diria utilizado, mas diria quando bem estudado e reunido em muitos campos, nos consegue levar a caminhos muito interessantes, que é conhecer pessoas, lá está, como o Ruben, como a Paula. Temos de usar a fisioterapia para quê? Para, além de tudo, unir muita gente. Então é assim, os amigos que eu ainda conservo hoje, foi aquilo que eu também disse ao início. Eu sou a pessoa que sou hoje, à custa das pessoas que fui conhecendo ao longo deste caminho, não é? Há as pessoas que me deixaram menos bem, há as pessoas que eu às vezes fui perdendo pelo caminho, não é? Por diversidades da vida, porque às vezes as coisas não se ajustam, não é? E as pessoas são diferentes, mas no final existem sempre aqueles que ficam, não é? Claro. E como é uma frase clichê, mas é verdade, a nossa vida é com aqueles que ficam. E realmente são esses que me apoiam, que no background me estão lá a dizer, ok Ju, vai, se der medo, vai mesmo com medo, avança, vai. E assim foi. Como é que vês a fisioterapia hoje em dia em Portugal, comparada com outros países? Ui. Bem, a fisioterapia cá em Portugal está em crescimento, já estive pior, está em crescimento. Eu este ano tive a possibilidade de conhecer 2 elementos da Associação Portuguesa de Fisioterapia que nós temos cá. Por exemplo, lá fora, por exemplo em França, existe uma ordem de fisioterapia. Cá em Portugal nós ainda não temos isso, mas é a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, a APF, que tem esse simbolismo, que é supostamente um órgão a que todos nós, profissionais, podemos recorrer e que nos assegura a nós os nossos direitos. Pronto. Recentemente, e por isso é que eu digo que até está em crescimento, nós, recém-licenciados, não é? E jovens que realmente nos importamos com aquilo que está a acontecer cá em Portugal, houve um grupo de jovens que decidiu criar um movimento, que é o Movimento Jovem de Fisioterapia. E estamos a tentar criar aqui algumas diversidades. Para quê? Para ver realmente o estado da fisioterapia cá em Portugal e estamos a tentar unir toda a gente, ou seja, criar mesmo aqui um movimento nacional para que toda a gente saiba, ok, a fisioterapia é isto, nós temos estes direitos, temos estes deveres também para com as pessoas, porque foi como eu disse há bocado, não é toda a gente, aliás, hoje em dia um custo de saúde está ao alcance de toda a gente, não é? Ou a maioria das pessoas, mas nem todos, e depois há aqui aquela parte, nem todos têm a vocação para, não é? Claro. E isso vê-se na sensibilidade que as pessoas têm para estar com outras pessoas, não é? Porque assim, um profissional de saúde não pode chegar à beira de alguém e dizer assim, olha, você tem isto e agora tem que fazer isto, isto e isto, não é? Quer dizer, foi aquela situação que eu disse, nós temos que olhar sempre para o próximo como se fosse alguém nosso, porque quando nós vamos ao médico,
ou um psicólogo, ou o que seja, nós dizemos, olha, passa-se isto assim assim e eu quero que trate muito bem, porque é alguém meu. Portanto, nós só temos que olhar para quem está ao nosso lado dessa mesma maneira, não é? Porque quando isso não acontece... Algo está errado. Exatamente. Na saúde... Como este projeto é para toda a gente, tu tocas aí num assunto que é fisioterapia isto, e o que é fisioterapia para quem não sabe? Bem, a fisioterapia engloba muita coisa. Por exemplo, a fisioterapia ajuda na incontinência urinária. Isto é uma coisa que muito pouca gente sabe. A fisioterapia tem um papel noutros países lá fora importante, por exemplo, na hora do parto da mulher. Existe um fisioterapeuta que acompanha o parto. A fisioterapia atua, lá está, desporto adaptado. No desporto é quando a fisioterapia é mais conhecida, ok, temos ali alguém no banco, das duas, ou é massagista ou é fisioterapeuta, não é? Porque muitas das vezes, aliás, cá ainda não existe muito bem, agora já começa. Aliás, quando o Ronaldo ofereceu os carros aos fisioterapeutas, toda a gente disse, afinal, fisioterapia até é capaz de ser bom. Mas cá em Portugal ainda existe muito pouco essa distinção de género. Eu preciso de uma massagem, vou ao massagista. Ok, tudo bem. Os massagistas são profissionais, não é? Também se tiram cursos, mas não vamos confundir aqui duas coisas diferentes, que é um massagista tirou formação para e um fisioterapeuta estudou mais um bocado, bem grande, para saber o efeito da massagem e o porquê é que se faz aquilo e não se faz aquele outro, não é? E às vezes as pessoas dizem, fui a um fisioterapeuta e não fez nada, isto e aquilo. E às vezes uma pessoa tem que perguntar, olha, mas pedi a cédula profissional. É que a cédula profissional é aquilo que nos identifica a nós como representantes e como fisioterapeutas, não é? Porque existe, aliás, já foram descobertos alguns gabinetes de pessoas que estavam abertas e isto e aquilo, que não eram fisioterapeutas, mas que lá à entrada do consultório tinha XX, fisioterapeuta tal, e não era. Portanto é assim, uma forma das pessoas se protegerem é sempre, quando vão procurar algum serviço, olha, pode mostrar a sua cédula profissional, não é por nada, mas é só para comprovar que realmente é fisioterapeuta, porque nós temos esse direito, não é? Como cidadãos, nós temos esse direito de nos protegermos, porque às vezes poderemos estar a receber tratamento de alguém que achamos que é realmente um profissional e não é. E isso é, pronto. Agora, a fisioterapia atua em muitos campos mesmo. Qual é o teu grande objetivo a nível futuro dentro desta área? Bem, isso é uma chave. Eu acabei agora a minha licenciatura, quero chegar ao ponto máximo que é tirar um doutoramento. Estou a tentar descobrir realmente o caminho que quero seguir, mas gosto muito de trabalhar com as minhas mãos. Terapia manual será um caminho a seguir, mas queria adaptar este caminho, lá está, ao desporto adaptado. Eu gostaria muito de trabalhar dentro do desporto adaptado. Para quê? Para criar depois também aquela noção de que o desporto adaptado tem muito para oferecer e eu tenho esta realidade presente em mim, porque assim, eu vejo, se eu não tivesse a sorte, que é mesmo, de ter conhecido as pessoas que conheci e de ter visto já e presenciado momentos que me fizeram crescer pessoalmente, que é sempre essa a sensação que eu trago quando vou ver um campeonato, quando vejo que realmente as pessoas que lá estão, amputados, tudo e mais alguma coisa, que se esforçam até ao último instante. E quando, por exemplo, existe sempre alguém que fica para o último, as pessoas que estão dentro do pavilhão, vamos, sempre assim, até chegar ao final. Isso são coisas que marcam, mas só marcam a quem realmente se predispõe a estar presente, não é? Não é dizer, ok, olha, eu vou e vou dizer, até vou meter no Facebook, olha, fui a isto e àquilo só para ficar bonito, não é? Porque é preciso também darmos um bocadinho de nós. E eu queria realmente atuar no mundo do desporto adaptado, fazer as minhas formações nesse aspecto e pronto, e realmente prosseguir por aí, porque acho que Portugal poderia estar muito bem representado em termos de... Aliás, poderia estar ainda muito melhor representado se nós, profissionais de saúde, nos dessemos a isso, porque o desporto adaptado não é tão bem comparticipado como o desporto normal, digamos assim. As verbas que são disponibilizadas para uns e para outros não têm nada a ver. E por exemplo, soube pelo Ruben Linhares, que por exemplo no europeu, onde ele foi, a equipa espanhola levava 5 fisioterapeutas, a portuguesa, 0. Como é que poderemos exigir aos nossos atletas um bom rendimento e que nos tragam medalhas se não lhes damos o acompanhamento para? Não é? As condições. Exatamente. O que é que estas pessoas te têm trazido de sentimentos para a tua vida?
que elas são pessoas normais, como nós, mas o que é que elas têm trazido para a tua vida que mexem com os teus sentimentos? O dia da manhã é sempre uma oportunidade para começar de novo. Não é um obstáculo que se possa impor no nosso caminho que realmente dite o dia da manhã. Ou seja, se eu hoje tiver uma dificuldade ou uma adversidade que me diga se calhar vai ser muito difícil porque as condições impostas são terríveis e o caminho vai ser difícil, não importa, vamos em frente, não é? Porque assim, não é fácil termos que nos adaptar a um mundo, por exemplo, um paraplégico, cadeira de rodas, ir para a praia. Que condições é que existem para um paraplégico ir para a praia, não é? Cadeira de rodas, areia, são duas coisas completamente distintas, não é? Diferentes. Os passeios existentes, por exemplo, rampas, às vezes eu passo por locais, quer dizer, eles têm rampas, só que a inclinação é demasiado íngreme, quer dizer, como é que um paraplégico se consegue deslocar assim, não é? A sociedade, hoje, já começam a existir alguns avanços, o problema é que é passo de caracol, não é? Mas a sociedade nos dias de hoje ainda não está preparada para termos o reconhecimento de que é preciso existirem adaptações para que realmente possamos estar todos iguais, no mesmo patamar, porque assim, as pessoas depois lá está, as que precisam de adaptações, não é? Às vezes a voz delas não é suficiente para realmente fazer chegar a quem tem que chegar, olha, é preciso fazer isto assim, assim, não é? Porque assim, num universo de 10 mil, se calhar 3 ou 4 mil é que são adaptados. Mas é assim, os outros 6 mil também têm que fazer para isso, não é? Porque isso é que faz de nós uma sociedade, Claro. certo? Viver em sociedade é isso. Portanto, eu acho que é basicamente isto. Vou pegar noutra questão que tenho aqui, que tem a ver com se pudesses voltar atrás hoje para decidires no ramo profissional que querias seguir, decidias e fazias tudo novamente? Tudo. Sem dúvida. Ao longo deste percurso, o que é que mais te custou? O que é que mais me custou? Olha, se calhar não sair ao sábado à noite. Não, brincadeira, brincadeira. Não, é assim, lá está, como em tudo, o meu curso foi durante 3 anos e meio, como em tudo, temos de fazer sempre escolhas, certo? Se calhar, eu estudei bastante mesmo, se calhar naqueles momentos em que disse, ai não, porra, agora já não quero estar mais, já não consigo, já não entra mais nada, se calhar aí não devia ter dito, ok, não, eu vou voltar a abrir o livro, e se calhar devia ter dormido um bocadinho mais, não, brincadeira também, não mudava nada. Agora, nestes 3 anos e meio, o que é que mudou? Conheci muita gente, conheci muitas pessoas, agora saindo da parte do desporto adaptado, conheci muita gente que me moldou, não é? Principalmente neste último ano, percebi que não é por termos, por exemplo, que é uma coisa que a mim é muito próxima, eu consegui estabelecer uma boa relação com os meus professores, não com todos, com alguns, que me estavam mais próximos, que me deram aquela parte prática da fisioterapia. Não é por causa de nos dizerem assim, claro, ela fala com este ou com aquele porque precisa de dar graxa, porque precisa desta nota ou daquela. Não, eu sempre lutei pelas minhas notas. E a minha vida mudou, entre aspas, no dia em que um professor meu me pediu uma opinião para me dizer assim, olha, eu preciso da tua opinião para isto, porque assim, no final de cada avaliação nós temos que estar com o professor, isto já em estágio, em que ele nos pergunta assim, o que é que poderias melhorar em mim e em ti? E eu era aquela que realmente tinha a coragem de dizer, fosse qual fosse o professor, olha, eu quero mudar isto em mim e acho que o professor se calhar também poderia mudar isto e isto. E lá está, eu acho que em tudo, e a todos os estudantes que ingressem agora na universidade e não só, eu acho que assim, os professores são sempre alguém em que nós podemos realmente confiar. E não devemos sequer dar importância àquilo que as pessoas nos dizem, só porque eu tenho dor de cotovelo ou porque acham que realmente uma pessoa dá graxa, mas porque assim, eles são pessoas como nós, são acessíveis, nós só temos é que realmente mostrar-lhes que nós estamos ali e não queremos invadir o espaço deles e dizer assim, eu quero ser seu amigo à força toda, porque não, ser amigo de um professor é espetacular, não é? Porque depois o professor vai-me dar uma nota melhor que esta ou que aquela. Eu posso dizer garantidamente que isso é mentira, porque eu sempre trabalhei bastante e tive um professor meu que me deu um estágio em que eu trabalhei bastante, porque era um professor bastante conceitual lá na faculdade, ainda é,
e tem a fama de que, não, tu podes trabalhar, mas aquela nota não passa daquilo. E eu tive um estágio, o meu primeiro estágio com ele, eu trabalhei mesmo muito, trabalhos, tudo ali na hora. Tive um 15. E no meu último estágio voltei a apanhá-lo. E pronto, estabeleci outra relação com ele, tirava as minhas dúvidas, pedia conselhos, porque é isso, eles estão lá exatamente para isso, e acabei o meu estágio com 19. Porquê? Porque ele reconheceu que eu também reconheci os meus pontos fracos, lá está, quis melhorá-los, fiz exatamente o mesmo esforço que tinha feito no outro estágio, mas agora com essa vertente eu mostrei quais eram os meus pontos fracos e não tive vergonha disso, não é? E pedi-lhe que era para ele me ajudar a melhorar. E no final foi isso que ele me disse. Tiraste esta nota, é mais do que merecida, mas só aconteceu porque tu, além de tudo mais, estás mais humana, reconheceste os teus pontos fracos e isso notou-se. E por isso só estás de parabéns. E assim foi. O que é que mudavas hoje no mundo da fisioterapia? Isto vai ser censurado. Mas pronto, não. Cá em Portugal, realmente o reconhecimento da nossa profissão, como ela é, o impacto que nós podemos ter quando bons profissionais, e volto a dizer, porque na fisioterapia só uma licenciatura não chega. Nós temos que ser profissional de saúde, tem que estar sempre apto e tem que estar sempre a renovar o ensino, a educação, tudo, porque é assim, o que hoje é branco, amanhã já é preto. Portanto, nada é linear no mundo da saúde. Portanto, é assim, o fisioterapeuta tem que estar apto a realmente renovar ciência, tudo, e é assim. E eu, por exemplo, não disse isto há bocado, acho que no mundo da investigação, a fisioterapia também está a crescer mais um bocadinho. E acho que é assim, o fisioterapeuta tem que, além de tudo, ser um profissional, que em Portugal ainda não é, em alguns casos já é. Por exemplo, quem tem gabinete, o fisioterapeuta é um profissional quase que de primeiro contacto. Nos outros, por exemplo, em França, o fisioterapeuta é alguém de primeiro contacto, não é preciso ir a um médico para ele depois nos reencaminhar para tal e mas acho que cá em Portugal o fisioterapeuta tem o dever de falar com quem está à nossa frente e explicar, olha, a fisioterapia é isto e você precisa disto e o tratamento que eu vou fazer é este. Ou seja, não é uma pessoa chegar à nossa beira com papel, ler e dizer, ok, então vamos lá, olha, agora vai ficar aí, vamos lá meter uns calorzinhos nas costas, agora vai fazer isto assim, assim, eu daqui a bocadinho já venho. É o que se passa cá em Portugal. Porquê? Porque existe muita quantidade, mas nem sempre é possível dar a qualidade. Porque as condições de emprego que também nos oferecem cá nem sempre são as melhores. E, por exemplo, trabalhar a recibos verdes é algo que agora se tornou muito usual cá. Lá fora não tanto, mas cá sim. E, por exemplo, é uma dificuldade, por exemplo, para um recém-licenciado, quando andamos à procura de emprego, vir lá sempre uma chavinha que é pelo menos 2 anos de experiência profissional. Se eu estou agora a entrar no mercado de trabalho, como é que eu já posso ter 2 anos de experiência profissional? Não é? Exato. Não dá. Então é um bocadinho por aí. Nós temos que ter condições para darmos oportunidades realmente a recém-licenciados que queiram mostrar e ajudar, porque não é, a fisioterapia há 50 anos atrás não era o que é hoje, já evoluiu muito. Mas é interessante porque falas aí na experiência. Vocês no vosso curso, uma parte não é... Nós temos os 2 anos e meio de estágio, mas isso não é bem visto como experiência profissional. Mas achas que devia ser ou não? Claro que sim, porque é assim, nós lidamos com pessoas, eu estive com idosos, com crianças, lá está, com meninos que tinham doenças neurológicas, escleroses múltiplas, tudo e mais alguma coisa, porque nós temos um espectro grande e acho que sim, que isso deveria ser visto dessa forma, mas aparentemente isso é mais não. do que visto com experiência. Não é? Aparentemente não. Diz-me uma coisa, qual é o sentido da vida para ti? Uma boa questão. Sentido da vida, eu acho que devemos sempre amar ao próximo. Eu acho que a vida não faz sentido se for vivida de uma forma linear, sozinha, e lá está. Esquecer aquilo que se passa à nossa volta não é solução para nada. A vida é um conjunto de múltiplas situações. A vida é feita de momentos. Boa. Os momentos nunca são feitos só por uma pessoa, não é? A vida é algo muito importante. A vida é, por exemplo, ora aí está, a vida é algo que nós devemos estar sempre agradecidos, não é? Acordar todos os dias de manhã, devemos agradecer por isso. Acordar todos os dias de manhã, com os membros todos, pernas, braços, não é? Porque existem pessoas que não os têm. E esse tipo de pessoas normalmente agradece mais do que aquelas que têm tudo no sítio. E acho que devemos ter todos isso em causa, porque é assim, a vida também muda de um dia para o outro. E isso depende de nós e das pessoas que estão à nossa volta, não é? Dos nossos alicerces.
E eu acho que a vida corre às mil e uma maravilhas se nós realmente metermos na nossa cabeça que, ok, vai correr bem. Mesmo que nós tenhamos a certeza que se calhar não vai correr muito bem, devemos ir sempre com o sentimento de, não, a vida vai correr bem. Nós vamos em frente, se não dá bem, tenta-se outra vez, mas tem que ser. Quais são os teus principais valores como pessoa? Eu sou valores, ora bem, vamos dividir isto em pontos fracos e pontos fortes, que se calhar é mais fácil. Imaginemos assim, sou uma pessoa, posso-me considerar uma pessoa humilde, faço sempre tudo aquilo que posso pelos outros, sempre. Às vezes dou-me mal por causa disso, porque aquilo que nós achamos que vamos encontrar do outro lado, nem sempre é aquilo que nós encontramos. Um ponto muito fraco, às vezes consigo ser bastante arrogante. Quando me sinto com medo de algo ou quando acho que me vão calcar os calcanhares, por assim dizer. Consigo ser uma pessoa arrogante, mas lá está, é um mecanismo de defesa. Mas é raro isso acontecer. Agora é assim, eu tenho, à custa daquilo que já passei, ao longo de alguns anos, não é? Em termos de amizades e de percalços que me aconteceram ao longo do caminho, e eu tenho, como muita gente, tenho os mesmos mecanismos de defesa para me proteger dessas situações. E então, hoje, para eu chamar alguém de amigo, é preciso eu realmente confiar nessa pessoa. E se calhar tornei-me uma pessoa mais fria, no tal primeiro impacto que às vezes as pessoas falam e dizem, exatamente por causa disso, porque eu já me magoei quando achava que não era possível, e isso aconteceu. E acho que é assim, todos nós temos uma capa, e essa capa às vezes ajuda-me, outras vezes não, não é? Porque já poderei ter perdido, lá está, alguns momentos na vida, e não os tive por causa disso, mas lá está, são opções, não é? São escolhas. E à partida nós também crescemos por causa disso. Tocas aí na mágoa, e qual foi o momento que mais te magoou, que te fez crescer? Vamos cá ver. Eu estou-te a tocar no Sim. momento que mais te magoou, mas que te fez crescer. Exatamente. E não aquele que te magoou Sim, e sim, ficaste sim. lá. Imaginemos, vamos colocar esta situação Porque eu estou a olhar para isto de uma forma de superação. Sim, exatamente. Quando, foi o que eu toquei há bocado, quando nós damos tudo e fazemos do nosso tempo para dar tudo, porque realmente vemos que do outro lado precisam disso, e no momento em que nós achamos que estamos englobadas nesse grupo, não acontece. A partir daí eu comecei realmente a perceber que se calhar era preciso ter cuidado e me salvaguardar mais a mim e dizer assim, ok, guarda isso para ti, porque é como quem diz, quem não sabe não estraga, não é? É como se diz. E se calhar, se tu não estiveres sempre tão feliz e a mostrar que conseguiste isto ou aquilo, por causa da chamada inveja, que é mesmo assim, infelizmente, é bom, e as pessoas assim não vão tentar colocar-te de lado, não é? Porque é assim, é muito bom quando nós conseguimos algo e partilhamos com os nossos amigos, mas o problema é que quando do outro lado, quando nós achamos que eles realmente são nossos amigos, não conseguem aceitar isso como era suposto. Ou seja, olha, consegui isto assim assim, pá, vou apresentar um trabalho aqui e acolá, ai que bom, pronto, ok. Mas depois de existir um afastamento, porque as pessoas não souberam lidar com isso. Quando deste lado houve sempre aquele aspecto de, não, vamos fazer isto todos juntos, porque eu quero que chegamos todos lá. Só que depois as coisas não se proporcionam assim, não é? Porque assim, depois lá está, depende de cada um. Eu tenho as minhas ambições, eu tenho um limiar, tenho uma meta a atingir e faço aquilo que está ao meu alcance e às vezes aquilo que não está para conseguir chegar lá. Se quem está comigo não trabalha da mesma forma, o resultado final também não vai ser igual, certo? Claro. E depois lá está, aquela situação dos professores. Eu fui convidada a estar lá em baixo no Congresso Nacional de Fisioterapeutas, que foi a minha primeira palestra. Foi algo que surgiu de um dia para o outro e eu agradeci a confiança que me foi dada, não é? Porque nunca tinha acontecido. A única coisa que eu tinha feito foi apresentar um póster numa conferência que existiu lá na nossa faculdade. Eu fui a Lisboa, exatamente para fora da minha zona de conforto, tive que arranjar ali algo para apresentar, mas correu bem. Lá está. Porquê? Porque tive pessoas do meu lado, os tais amigos, que
porque me disseram, se eu der com medo, vai com medo, mas vai. Vai ver no que dá, mas vai correr bem. E assim foi. O que é que a vida te tem ensinado ao longo destes anos? Que nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. E que lá está, uma vez mais falando dos obstáculos, é preciso passar os obstáculos à frente. Hoje podemos cair no chão, mas amanhã temos que erguer, porque ninguém está à nossa espera. Aliás, a vida não espera por nós, não é? Nós temos que correr realmente atrás daquilo que queremos, de fazer por isso. Existem pessoas que aparecem no nosso caminho e eu acredito que nada é por acaso. O nosso destino somos nós que o construímos a partir das nossas decisões, mas acredito que existem certas peças do puzzle que surgem no nosso caminho para realmente nos mostrar que, ok, o teu dia até pode estar a ser mau, mas o daquela pessoa se calhar já é mau há muito tempo e tu não estás sequer a reconhecer isso. Portanto, calma, vais ajudar-te a ti a superar aquilo que se passa, vais ajudar quem está ao teu lado e as coisas assim funcionam muito melhor. Foram 1080 segundos com a Juliana. Antes de terminar, vou-vos dar um bónus porque vou-lhe perguntar Ok. qual foi a pessoa mais marcante na tua vida pela positiva. O meu pai. E porquê? O meu pai é alguém que me conhece mais do que qualquer outra pessoa. Amo incondicionalmente a minha mãe, amo incondicionalmente o meu irmão e o meu irmão foi o momento mais feliz do nascimento dele, foi o momento mais feliz desta vida e das outras vidas quaisquer que possam existir. Mas o meu pai é sem dúvida alguma o meu marco, porque o meu pai conhece-me e eu sou de uma forma incondicional, exatamente igual ao meu pai. Quando lá está o fator de eu estar muitas vezes, aquela frase que nós dizemos de não sei o quê, pode estar triste, mas ninguém vai ver porque mete um sorriso na cara. O meu pai reconhece esses sorrisos todos e o meu pai é sem dúvida alguma a pessoa que mais marcou a minha vida e marca ainda hoje. Foram 1080 segundos com a Juliana Pais. Se quiserem colocar alguma questão à Juliana é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail à Juliana e será ela a própria a responder às vossas questões. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse ou desse feedback sobre estes vídeos, porque ao fazer isto automaticamente está a dar um sinal que o conteúdo é rico, é importante, é interessante outras pessoas saberem e automaticamente os canais de distribuição fazem a prolongação a espalhar para muito mais pessoas. A ti, Juliana, quero-te agradecer. Obrigada. Obrigada, Alexandre. 1080 segundos. Obrigada eu. E a vocês, até um próximo 1080 segundos com um novo convidado. Obrigado, até uma próxima vez. Obrigada.